Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando em mais um domingo, domingo dia 6 de maio, né? Mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Olha, muita luz e muita paz para você, para sua família, não é? Para a comunidade em que você vive, para os animaizinhos, gente. Ah, esses animais que tornam a nossa vida tão especial, para a natureza, porque às vezes a gente se esquece de cuidar do meio ambiente, da natureza, que faz com que a nossa vida tenha muito mais significado. Afinal, toda criatura divina merece o nosso respeito. É ou não é? Aliás, se você me permite, né? Antes da gente falar do nosso tema de hoje, cuidado, viu, meus amigos? Tem muita gente que vive jogando lixo nas ruas, jogando lixo na natureza, ignorando a natureza e maltratando animais. Muitas vezes a pessoa maltrata o animal. Tem gente que tem um animalzinho, quando ele está mais velhinho, doente, não quer cuidar, joga na rua, e como se fosse um objeto qualquer. Prestem atenção, isso gera karma do mesmo jeito. Tudo aquilo que a gente faz em relação a uma criatura divina, independente do nível de consciência que ela tem, a energia volta para nós. Isso não é punição da lei divina, é aprendizagem. Se você abandona, espere que cedo ou tarde você vai acabar vivendo uma experiência semelhante e certamente não vai gostar. Não é? Então a gente tem o dever de cuidar de quem traz tanta alegria para todos nós, seja um animalzinho, seja uma plantinha. Lembremos-nos disso. Quem ama, cuida. Né? Não importa de quem seja um ser humano, seja um animal, seja da natureza. Enfim, dito isso, meus amigos queridos, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, a árvore dos desejos. Nós contamos essa história aqui, mas já tem mais de um ano. Eu queria contá-la de novo, rapidamente, para vocês, porque ela é inspiradora. É uma lenda indiana que diz que certa vez havia um viajante que acaba parando para descansar debaixo de uma árvore. E era uma árvore diferente, mas ele não se deu conta, né? Não percebeu isso. Ele estava cansado, com fome, com sede. E de repente ele pensa: ai, que vontade de tomar algo tão gostoso e especial para aliviar a minha sede. Aí de repente, tchurum, aparece algo e ele toma. Ai, que vontade de comer um prato delicioso. Aí de repente, aparece algo maravilhoso, ele come. E aí depois ele matou a fome e a sede, ela começou a pensar, mas peraí, que coisa mais estranha. Eu penso, a coisa aparece, nossa, será que tem fantasmas aqui? Aí começa a aparecer um monte de fantasmas, igualzinho ele imaginava. Aí ele começa a ficar assustado, falar, meu Deus, vai que esses fantasmas vão começar a me agredir. De repente eles começam a agredir, meu Deus, vai que eu morro. Ai, ai. Adivinha o que aconteceu, né? Nós vamos encontrar nosso amigo no mundo espiritual chegando lá, e um anjo de Deus, conta a lenda, isso é uma história, claro, fala com ele assim: meu filho, mas você por aqui, onde eu estou? E aí o anjo de Deus conta tudo que ocorreu. Mas não é possível! Como isso pôde acontecer comigo? Meu filho, você parou para descansar debaixo da árvore dos desejos. A árvore dos desejos dá a você tudo aquilo que você pensa. Lembra que você estava pensando em algo para beber e apareceu? Algo para comer e apareceu? Se você tivesse agradecido, ao invés de se queixar e ficar com medo, você não teria traído o que você pensou. Você pensou em fantasmas, eles apareceram. Você criou na sua mente que eles iriam te agredir, então eles te agrediram. E aí você pensou que infelizmente eles iriam te matar. E está você aqui conversando comigo. Aí o anjo, meus amigos queridos, complementa. A vida na Terra é a grande árvore dos desejos humanos. Um ser que está na Terra não entendeu ainda a lei divina, que ele está criando a sua vida o tempo todo, a toda hora. Felizes das pessoas na Terra que entendem essa realidade e faz a árvore dos desejos trazer a realização de desejos maravilhosos para a sua existência. Ai, ai. Ai, ai. Gente, eu adoro essa história, porque ela explica perfeitamente, né? É a metáfora, claro, do que acontece conosco. Não sei se vocês já leram o livro A Gênese, que, aliás, é a quinta obra do Pentateuco de Allan Kardec, né? Um livro magnífico, que está fazendo 150 anos esse ano, aniversário da sua publicação. No capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec trabalha muito bem como funciona esse mecanismo de criação divina. Gente, quanto mais puro é o espírito, mais pura é a sua força de vontade, que manipula o fluido cósmico universal, materializando o seu desejo. O que isso quer dizer? Quanto mais a gente ama, quanto mais generosidade e pureza na alma a gente tem, mais poderosa é a nossa prece.
né, mais sutil, sensível é o nosso desejo. E a gente acaba atraindo muitas coisas boas para nós e para quem nos rodeia. Por isso Jesus ordenou, lembram-se, na passagem da barca, aos ventos que eles parassem, eles pararam imediatamente, porque a vontade do Cristo era totalmente pura, né? Quando Jesus determinou para Lázaro, da primeira vez cataléptico, volte à vida, e na verdade era desperta, né? Porque ele não tinha desencarnado, mas desperta, ele despertou. A vontade do Cristo era perfeita e imediata. Então, onde nós queremos chegar com isso? Cuidado com o seu desejo. Sem se dar conta, às vezes, meus amigos, a gente pensa em tantas coisas negativas que a gente atrai coisas negativas. Eu vejo um monte de gente reclamando da vida que tem, mas não se dá conta que está criando a vida que tem dentro da sua mente. Por quê? Passa o dia todo se queixando, reclamando, sempre julgando as pessoas, sempre vendo defeito nos outros, sempre dá um jeito de reclamar da vida. Uai, você acha que você vai atrair o quê? Você vai concretizar o que você sustenta. Em contrapartida, pessoas que hoje passam por dificuldades, mas se esforçam para serem otimistas, com bom ânimo, né? Estão lá se trabalhando para se espiritualizar. São pessoas, como nós falamos ontem na pílula de sábado, né? Acolheram o reino dos céus, semelhante ao que Jesus nos conta lá no Evangelho de Mateus, e abriram mão de velhos hábitos, que, embora prazerosos, não eram saudáveis. E por causa disso, ganham mérito, né? Sob o olhar atento da espiritualidade maior. Então, meus amigos queridos, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a lembrar que você está sob, com certeza, uma árvore dos desejos. Cuidado com os sentimentos que você nutre. Por isso que é tão importante, né? A gente nutrir carinho, afeto, nós trabalharmos o perdão por nós mesmos e por quem nos rodeia, nós emitirmos boas energias positivas para todos os seres ao nosso redor. Com certeza, a humanidade vai agradecer e nós também. Mais um motivo para você não maltratar animal, mais um motivo para a gente não desrespeitar a natureza, porque semeando esse tipo de energia, o que você acha que nós vamos atrair? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Como diria Jesus, novamente, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Meus amigos, ontem nós tivemos uma repercussão muito especial, né, com a divulgação da nossa agenda na Europa, no Velho Mundo. Fico feliz com essa possibilidade de poder retornar, de rever amigos queridos que já nos acompanham há algum tempo. Só relembrando, estaremos agora na Alemanha, a ser o primeiro país. Depois, na sequência, vamos visitar a Suíça. Depois, vamos à Inglaterra e à Irlanda. E lembrando que teremos tratamentos espirituais. Graças a Deus, a espiritualidade nos autorizou, então estaremos juntos, né, com tratamentos espirituais. Você precisa se inscrever, porque as vagas são limitadas, por isso a nossa divulgação prévia. E teremos também palestras do nosso amado Evangelho, né, divulgando o Evangelho. E além disso, olha que delícia, gente. Ai, nossa, eu estou muito entusiasmado também com essa possibilidade, né? Nós vamos ter um retiro espiritual na Grande Londres. Imagina, eu vi as fotos do lugar, nossa, vai ser muito bom. Imagina um final de semana maravilhoso, em profundas meditações, contemplações, fazendo exercícios não só de autoconhecimento, mas de organização da própria vida, né, do desenvolvimento interior, planejando os próximos anos da sua existência, criando atividades, né, e tudo isso com aquela paisagem magnífica, né, que quem já viu em fotos, em filmes, sabe ali que Londres e a sua grande região tem. Então, você aí da Europa, com certeza, é nosso convidado e convidado caso deseje, né, participar conosco, tá bom? Então é isso, meus amigos. Que Deus abençoe você uma vez mais. Muita luz e muita paz. Obrigado, como sempre, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lembre-se, hein? Nós temos uma árvore dos desejos. Sejamos responsáveis e conscientes pelo desejo firme que estamos sustentando no dia a dia, tá bom? Então, um ótimo domingo para você. Luz e paz. E você já sabe, à noite tem pílula noturna e você pode e deve participar pelo Instagram, inst.ricardomelo. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.